Olá pessoal, então hoje eu vim com mais um passo a passo aqui pra vocês, um passo a passo de fundo. Vocês sabem que aqui no meu canal do YouTube tem uma playlist só de passo a passos, então todos esses passo a passos tem um arquivo PDF que está disponível gratuitamente no meu Drive, que o link também está aqui na descrição do vídeo. Então, nesse passo a passo nós vamos estar fazendo um fundo utilizando giz pastel seco e também para quem tiver na sua casa ou quiser comprar. E também a gente pode estar utilizando esses stencils que são de bambuzinho. O giz pastel que eu vou estar utilizando é esse aqui da Faber-Castell. Eu gosto porque eles vêm num tamanhozinho menor, então rende muito. Mas para quem não tem o stencil e quer fazer esse fundo, eu vou disponibilizar junto com o passo a passo desse vídeo também 3 folhas de gabarito. Por quê? Porque a ideia que eu tive é a gente vir em camadas construindo um fundo difuso, assim, de bambu. Então vocês vão ver que no Drive tem 3 folhas diferentes, elas estão numeradas, camada número 1, camada número 2 e camada número 3. Então, qual é a ideia? Imprimir numa folha um pouco mais rígida, com o auxílio do estilete, a gente vem vazando essa folha. Então aqui eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui eu já vazei, então a gente vaza, eu não vazei toda aqui pra agilizar um pouco. Mas para quem quiser, vaza toda a folha. Das 3 folhas dá um pouquinho de trabalho, mas o efeito depois fica muito legal. Então a gente vem vazando com o auxílio do estilete toda essa ilustração. Eu pego assim com o auxílio da régua para essas partes mais retinhas e para as outras, gente, eu vou à mão livre. Até eu tinha comprado essa cortadora 360, gente, mas ela não funciona. Ela trava, eu não consegui desenhar cortando, além de que a ponta dela não é muito afiada, ela tranca no papel. Mas eu vou utilizar com outro tipo de material para testar também. Mas no papel eu não consegui fazer. Então nós vamos vazar as 3 camadas de bambu e para quem estiver utilizando o stencil, vai utilizar o mesmo modelinho. Mas aqui o que eu tentei variar é a posição e o desenho de cada bambu. Então, vazada as 3 camadas, cortada, né? Você vai lá e recorta as 3 camadas de bambu. A gente vai precisar, eu sempre já deixo assim, ó, gente, com o auxílio da faquinha, eu raspo cada cor, né? Aqui eu vou mostrar pra vocês as cores. Então, aqui, ó, eu já venho com a faquinha e raspo cada corzinha que eu vou estar utilizando para a construção do fundo. Aqui eu optei para fazer por um fundo na cor de base do cinza. A segunda seria um ocre, um verdinho mais claro. Então a gente vai precisar de um degradê de uma cor de fundo e 3 cores em degradê do tom que a gente quer fazer, porque tu pode variar, fazer tons de rosa, tons de azul, uma cinza. E aqui então a gente vai variando. Eu peguei um verde, um ocre, um verde musgo e um verde mais escuro, e essa é a ordem então das camadas. Primeira camada, fundo, primeira camada, segunda camada e terceira camada. Cotonetes, se tu preferir, ou algodão mesmo. E também a gente já separa aí para os detalhes finais. Aqui eu estou utilizando o Faber-Castell aquarelável, os lápis nos tons do respectivo giz pastel seco. Aqui eu peguei então a cor 82, 68 e 59, as respectivas cores. Então agora vamos colocar a mão na massa. Outro produtinho que tu pode estar utilizando depois no teu colorido também, mantendo uma distância depois que tu acaba o colorido com giz pastel seco, eu sempre indico fazer antes o fundo do giz pastel seco e vir com uma folha assim para proteger a mão conforme tu for colorindo, e ao final então passar de uma distância boa o verniz fixador fosco, esse aqui que eu utilizo da Acrylex, o fosco, mas tem o semibrilho, tem o brilhoso, daí vai do teu critério. Sacode bem e vem passando assim. Então, vamos começar o nosso passo a passo. É um passo a passo que eu tinha que explicar bem os materiais, tudo certinho pra vocês, e agora a gente já começa a colorir. Então, no primeiro, deixa eu chegar um pouquinho perto, aí. O primeiro passo, eu indico vir com algodãozinho e passar uma corzinha de fundo. Aqui eu tô passando um tom de cinza, porque eu quero que fique um tom... Aqui foi um gato, ó, gente. Um tom que fique bem, pode passar um tomzinho de azul, mas aqui eu quis passar um tom de cinza para ficar um tom mais sóbrio, assim, bem difuso, interessante. Então eu venho passando em todo o fundo essa primeira camada do meu cinza ou da cor que tu escolher aí.
Agora eu troco o algodãozinho, eu opto sempre para quando eu for fazer esse stencil que eu recortei a vir com algodão, mas tu pode vir com cotonete também. Agora eu vou pegar a minha primeira camada. Então, o próximo passo é com a primeira camada que eu vou tentar posicionar, gente, de uma maneira que fique interessante, já que o quadradinho é menorzinho do que a folha. E eu fiz grande assim e vocês vão adaptando aí as camadas ao espaço que tu vai aplicar. Então, eu vou aplicar sempre aqui no meio da folha. Então, essa área aqui vai ser a área que eu vou aplicar no meu quadradinho. Deixa eu botar assim pra ficar bem interessante, com folhinhas. Então, tô pegando essa área da metade aqui dessa parte inicial pra aplicar nesse passo a passo. Com o auxílio do cotonete e o tom mais clarinho, né, que é aquele tom, eu venho então aplicando aqui também. Ó, batidinhas e eu esfrego e seguro a folhinha do gabarito. Vazada, a gente vem assim, ó. Vamos ver com o auxílio do cotonete, se não fica mais... Ó, a gente pode vir com o auxílio do cotonete também. Sempre segurando aqui. Eu fiz um papelzinho, gente, 90 gramas. Então, se tu quiser ir na tua casa fazendo um papelzinho mais grossinho, eu acho que vai dar um trabalhinho na hora de recortar, mas tu vai durar mais esse stencil que tu vai fazer. Então, eu venho com o auxílio assim do cotonete. Esse é um fundo que é pra ficar difuso, então não vai ficar perfeito, mas com o lápis depois a gente vai dar alguns detalhes. E aqui então a gente vem nos espacinhos que a gente deixou, aplicando essa primeira cor. Então agora a gente dá uma limpadinha assim, ó. Então, pessoal, no nosso segundo passo, a gente vai pegar a nossa segunda camada, o nosso segundo molde, posicionar e vir repetir o processo. Com a segunda cor, né, o segundo tom do verde, a gente vem segurando bem e passando também aqui sobre aquela camadinha que a gente fez anteriormente lá. Então, a gente vem assim, ó, segurando e complementando toda a aplicação na segunda camada. Ó, e aí está, então, a segunda camada pronta e vai ficando esse ar difuso bem legal. Agora vamos para a terceira camada. Então, pessoal, eu não tava gravando, porém vou repetir o passo da terceira camada aqui com vocês. Então, a gente vem com terceira camada, nossa terceira cor, e vamos posicionar então no nosso fundo. E aqui é muito interessante porque nessa camada ou em qualquer uma delas a gente pode vir posicionando e adicionando mais alguns bambus conforme a gente quer fazer o fundo. Então aqui eu vou posicionar aqui nessa parte, ó, a gente posiciona a terceira camada, vem com o auxílio do algodão e aplica aqui, ó. Também, eu digo pra vocês que essa é uma camada que a gente tem que ter mais cuidado, porque ela é a última e o tom dela sempre tem que ser o mais escuro, porque tá mais próximo de quem tá vendo na perspectiva, né? Mas é um fundo tão interessante, fácil. Eu sei que tem bastante gente nova que adquiriu o material e às vezes não sabe dar uma utilidade uma utilidade a mais pro seu material. Então aqui nessa terceira camada a gente vem aplicando também, com pressão, segurando. Indico fazer vocês recortarem num papel mais durinho que o meu. Aqui eu tô no sulfite mesmo. Então, gente, tá aqui a nossa terceira camada pronta. Peço desculpa aí pra vocês que eu já tinha feito, mas complementei aqui e deu pra passar a ideia. A gente dá aquela limpadinha e agora nós vemos o quê? Finalizando. E o que eu digo que tu pode fazer, assim, ó, de montanhas, de nuvens, só imprimir 3 posições diferentes, vir com o estilete recortando com a tesoura quando é um lugar mais redondinho e a gente vem montando esses fundos respeitando os 3 tons ou as camadas que tu vai querer fazer. O tom mais claro lá no fundo e vir definindo e escurecendo mais. Agora, então, nesse último passo aqui, tu pode deixar assim bem difuso, ou tu pode vir que nem eu, fazendo o quê? Dando alguns detalhes de definição, tanto nos bambuzinhos, a gente pode vir assim, ó, puxando um golpezinho de lápis, fazendo um detalhezinho aqui na junção dos bambus, ó. Então eu venho com um golpezinho de lápis aqui na interseção dos bambuzinhos, posso vir fazendo alguns risquinhos assim, ó,
mais definidos, para trazer um charminho. E a gente vai montando mesmo todo esse fundo e alguns detalhes nele. A primeira cor, eu venho fazendo alguns detalhes aonde tem aquele nozinho do bambu, alguns golpezinhos de lápis. Dá até para dar uma coloração. Ou tu pode deixar desse tom bem difuso, que também é bem especial. Agora eu venho com a cor que eu tô utilizando aqui, que é o 068, para fazer esse detalhe, então, na segunda camada. E tu pode fazer isso também conforme tu for fazendo as camadas, né? Então, aqui na segunda camada, mas tu pode vir agora na terceira camada, acho que fica mais evidente esse detalhe. Então aqui eu só vou fazer alguns risquinhos perto das folhas para ir complementando mesmo. E agora então com a cor 059, na terceira camada, que é a camada que para nós está mais definidas, a gente vem assim, ó, na interseção do bambuzinho. E a gente vem fazendo esses golpezinhos de lápis, trazendo um charminho. E também nas folhinhas a gente pode vir puxando alguns risquinhos. Mas é só um charminho mesmo, gente. Quem quiser não precisa fazer essa etapa. E também pode fazer conforme for construindo as camadas do próprio giz pastel. Aqui eu deixei para fazer tudo por último. Mas ele é um fundo que ele é para ficar difuso, clarinho, e ele é muito prático, né, gente? Imagina fazer com montanhas, com árvores, aí fica da tua imaginação aqui, fazer 3 camadas, vazar, e depois vir aplicando com 3 tons da mesma cor. Ó, o que eu pego e só escureço um pouquinho essa interseção dos nozinhos do bambu e trago, então, alguns raminhos assim, para trazer um charminho mesmo. Então está aí, pessoal, um fundo difuso fácil de fazer. A camada que a gente mais vai poder usar essa definição é a última, é a terceira, porque é a que está mais visível aqui nos olhos, é a mais escura, então é aquela que tem mais definição ainda. E aqui tu pode ficar brincando, complementando um pouco todas essas camadas, né? Mas essa é a ideia, utilizem, variem os modelos, ou utilizem stencil também, tanto de nuvem quanto de pedras, também fica bem legal. Então, todo esse material tá aqui no meu drive, na descrição do vídeo, já curte, compartilha e vamos nos divertir nesse mundo dos coloridos. Então era isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Tchau!